Bem, então aqui nós temos exercício proposto, né? Observe o mapa a seguir. O mapa dessa questão que está no livro é esse aqui, tá? Esse aqui eu coloquei para a gente comparar, mas o mapa é esse aqui, esse lado esquerdo. Pesquise sobre o atual território grego e indique a parte que corresponde à Grécia contemporânea. Essa parte em verde aqui, né? Então, a Grécia atual pega aqui a ilha de Creta, pega essas ilhazinhas aqui, a península do Peloponeso aqui, né? Pega essa parte continental e uma faixazinha bem aqui, vem até aqui mais ou menos, né? Até aqui, sim. E pega essas ilhas aqui todinhas, né? Inclusive, olha aqui, as ilhas lá pertinho da Turquia ainda são ilhas gregas. Essa é a Grécia atual, né? É bem menor do que a Grécia da Antiguidade, que incluía, na Grécia da Antiguidade, essa parte aqui da costa da Ásia, onde hoje é a Turquia, também era Grécia Asiática. Essa parte aqui, né, do sul da Itália, era a Magna Grécia, então diminuiu. Né? Então, na verdade, ficou essa parte aqui de hoje. Tá? Observe o mapa da Grécia Antiga na página 42 e compare com o mapa atual. Isso que eu acabei de comentar. Olha, a Grécia Antiga pegava essa partezinha aqui do sul da Itália, era chamada de Magna Grécia, está aqui, né? Pegava aqui a costa da Ásia, né? Onde hoje é a Turquia, esse pedaço aqui é a Turquia, tá? Então, pegar aqui a Grécia Asiática, né? E o resto basicamente era igual, tá? Aqui em cima, a Macedônia, olha. Aqui em cima, a Macedônia, que teve o Império Macedônico, né, do Alexandre, etc, tá? Então, claro, reduziu um pouco, né? Perdeu a Grécia Magna, essa parte aqui da Itália, e perdeu a Grécia Asiática, da Grécia Antiga para hoje, tá? Observe a pintura a seguir. A pintura demonstra um acontecimento da Guerra de Troia. Sobre essa guerra, faça o que se pede. A. Indique o período da história grega a que ela faz referência. A Guerra de Troia está no período homérico. Ela teria ocorrido, não sabe com exatidão, por volta do século XII a.C. Tá? Então, Guerra de Troia, período homérico, século XII a.C. Tá? Esse período foi caracterizado pela presença de diversos povos. Indique quais foram eles e explique de que maneira contribuíram para a formação da Grécia Antiga. É porque, até então, na verdade, no período pré-homérico, né, havia, antes do século XII, havia na Grécia os jônios, que foram os primeiros a ocuparem o território grego, depois vieram os aqueus e os eólios, que dominaram os jônios. E, por último, aí já no período homérico, vieram os dórios, né? Que os dórios eram um povo guerreiro que dominavam tecnologias avançadas, inclusive fazer armas com metais, armas de ferro, e por isso eles tinham vantagem nas guerras. Os dórios conquistaram a região do Peloponeso, conquistaram essa região aqui, né? Em amarelo, Peloponeso. Que mais que a gente pode dizer? Tá. Como eles contribuíram para a formação da Grécia Antiga? É que, como havia diversos povos, a cultura da civilização grega era uma mistura de elementos culturais desses diversos povos, na verdade. Então, a civilização grega da Grécia Antiga era, na verdade, essa mistura dos diversos povos que habitaram ali pela região. Preencha a pirâmide, eu não fiz a pirâmide aqui, acompanhe pelo seu livro, no exercício proposto 3, apresentando a sociedade espartana, né, o esparciata, indicando uma característica de cada grupo social. Apesar de lá aparecer 4 linhas, eram 3 camadas sociais em Esparta. Né? Tinham os espartanos ou esparciatas, né? Eram os descendentes dos dórios, eram os guerreiros que recebiam educação militar rigorosa e que tinham direitos políticos. Depois vinham os periecos, eram homens livres, descendentes dos aqueus, mas não tinham direitos políticos, né? E depois vinham os ilotas, que era a população conquistada, a população aprisionada. Eram servos do Estado também sem direitos políticos. Né? Então, as categorias sociais entre os espartanos ou esparciatas, periecos e ilotas. 4. Leia atentamente o texto. Quando os meninos completavam 7 anos, ele próprio os tomava sob sua direção, arregimentava-os em tropas, submetia-os a um regulamento e a um regime comunitário para acostumá-los a brincar e trabalhar juntos. Na chefia,
A tropa punha aquele cuja inteligência sobressaía e que se batia com mais arrojo. Faltou aqui um acento em sobressaía, né? Vou colocar aqui. O líder, né? O chefe, era seguido com os olhos, suas ordens eram ouvidas e punia sem contestação. Assim sendo, a educação era um aprendizado da obediência. Os anciãos vigiavam os jogos das crianças, não perdiam uma ocasião para suscitar entre elas brigas e rivalidades. O ancião estimulava que eles brigassem. Para quê? Porque eles tinham, assim, meios de escutar em cada um as disposições naturais para a audácia e a intrepidez na luta. Eles estimulavam as brigas para ver quem topava brigar e quem era bom de briga. Ensinavam a ler e escrever apenas o estritamente necessário. O resto da educação visava a acostumá-los à obediência, torná-los duros à adversidade e fazê-los vencer no combate. Ou seja, eles queriam formar soldados e não ensinar a ler e escrever, não educar para ler e escrever. Identifica a cidade, essa é fácil, né? Identifica a cidade grega onde é comum, onde era comum, o tipo de educação retratada no texto. Esparta, né? Em Esparta é que havia essa rigorosa formação militar para eles poderem dominar, dobrar, vencer a resistência dos ilotas, que era em número muito maior. 5. Com relação à democracia ateniense, cite a instituição política que determinava o seu funcionamento. Era a Assembleia do Povo. A Assembleia do Povo era a reunião dos cidadãos em uma praça pública, que era chamada de ágora, onde os cidadãos discutiam política e aprovavam as leis que queriam. E ainda faziam o mercado, né? Porque nessa praça pública funcionava também o mercado. Tá? Mas a Assembleia, essa reunião dos cidadãos, era que determinava o funcionamento da democracia de Atenas, né? O cidadão votando. Explique como essa instituição funcionava. Cada cidadão votava nas leis que ele queria aprovar, levantando os braços se ele concordasse. E eles também votavam na aplicação de pena aos infratores das leis, sendo que a pena mais dura, mais severa, era do ostracismo, expulsar de Atena por 10 anos. Tá? Questão 6. Observe a imagem a seguir, que demonstra a reconstrução da Ágora de Atenas. O que era a Ágora? A Ágora, a gente acabou de ver, era a praça pública onde os cidadãos se reuniam para discutir as questões políticas e tomar decisões políticas, como, por exemplo, a aprovação das leis. Indique a função dessa Ágora. A função dessa Ágora é exatamente essa, a discussão, era reunir o povo para discutir sobre as questões políticas, sobre a aprovação das leis, onde cada um levantava os braços quando ele concordava com a lei, e também para aplicar penas aos infratores das leis. Era uma democracia direta. O próprio cidadão votava no que ele queria ou não que fosse aprovado. Observe a imagem a seguir, um pedaço de cerâmica, né, escrita aqui. A imagem retrata uma prática comum entre os cidadãos atenienses. Identifica essa prática. Era a votação para aplicar a penalidade do o ostracismo, que era a mais severa, a mais dura das penalidades. E era aplicada para evitar conflitos e impedir a desordem. O sujeito que fazia bagunça, que descumpria as leis e ameaçava a ordem da cidade, ameaçava a liberdade da população, ele poderia ser expulso por 10 anos. Essa era a prática da votação do ostracismo. Nesse caco de cerâmica, eles escreviam se queria ou não que o sujeito fosse punido. Como funcionava? Cada cidadão usava um caco de cerâmica e escrevia se queria que a pessoa que estivesse sendo julgada fosse ou não banida da cidade por 10 anos. Tá? Questão 8. Observe a imagem. E aqui? Esse sujeito, ele votou para banir ou não? Não tem a menor ideia, eu não entendo grego. Talvez alguém que entendesse pudesse nos dizer o que ele escreveu aí. Observe a imagem a seguir, que demonstra as confederações de cidades gregas criadas no século V a.C. Indique o nome de duas confederações gregas formadas no século V a.C. que se relacionam com as alianças apresentadas no mapa. A Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Né? A Liga de Delos era Atenas e seus aliados. A Liga do Peloponeso, Esparta e seus aliados. Aqui o verdinho era quem estava neutro, não se metia nem com um nem com o outro. Bem,
A Liga de Delos foi formada pelas cidades-estados gregas para enfrentar os persas, e eles conseguiram derrotar os persas. Aí, a Liga do Peloponeso foi criada e liderada por Esparta para combater Atenas e a Liga de Delos, porque Atenas havia se apropriado do tesouro da Liga de Delos e estava ficando muito poderosa, e Esparta não concordava com isso. B, que é a letra B, né? Explica o motivo da Guerra do Peloponeso. Bem, depois que a Liga de Delos conseguiu derrotar o Império Persa, a Liga de Delos continuou a existir, liderada por Atenas. Só que Atenas, muito espertinha, passou a usar o tesouro arrecadado para reconstruir a própria cidade de Atenas e para se fortalecer cada vez mais. As demais cidades-estados, receosas do grande poder de Atenas, insatisfeitas, porque Atenas estava usando o dinheiro que era de todos, criaram a Liga do Peloponeso, que era chefiada por Esparta, exatamente para combater esse poder de Atenas. Esse conflito, a Guerra do Peloponeso, ele provocou a decadência da Grécia Antiga? Sim, provocou. Justifique. É que a Guerra do Peloponeso, ou seja, as cidades lideradas por Esparta contra as cidades lideradas por Atenas, ela durou mais de 20 anos, 27 anos. É muito tempo de guerra. E aí o que aconteceu? Terminou com a derrota de Atenas. Só que tanto tempo em guerra enfraqueceu todas as cidades-estados, inclusive a Esparta, que foi quem ganhou essa guerra. Mesmo quem ganhou saiu enfraquecida. Como as cidades-estados estavam enfraquecidas, isso permitiu que os macedônios, que ocupavam o norte da Grécia, dominassem a Grécia. Tá? Então, a Guerra do Peloponeso foi a causa da fragilidade que permitiu que os gregos fossem conquistados pelos macedônios. 9. Observe a imagem. Descreva duas rupturas e uma permanência, duas diferenças e uma semelhança em relação aos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga e os da atualidade. Diferenças ou rupturas, né? Primeiro está aqui, olha, isso é uma competição de mulheres, né? As mulheres podem hoje competir e assistir. Lá na Grécia Antiga isso não era permitido. Outra diferença, as Olimpíadas atuais ocorrem em diversos países do mundo, alternadamente a cada 4 anos, enquanto na Grécia Antiga sempre ocorriam no mesmo lugar, na cidade de Olímpia. Outra diferença, embora só tenha pedido duas, não existe mais o aspecto religioso. Os Jogos Olímpicos da atualidade não são para homenagear os deuses, como acontecia na Grécia Antiga. Semelhança. As Olimpíadas continuam a ser realizadas de 4 em 4 anos e são uma semelhança, são valorizados aqueles que se destacam em cada modalidade, recebendo prêmios e alcançando prestígio e fama. A pessoa que vence uma Olimpíada dessas, ela fica famosa, ela vai participar de comerciais, vai ganhar muito dinheiro, ela vai cobrar participar de competições. Então, assim, na Grécia não tinha todo esse dinheiro, mas a questão do prestígio e fama é igual como era na antiguidade, tá? 10, acho que é a última, né? Leia a letra da canção a seguir e identifique 3 características do governo de Alexandre o Grande. Essa é uma música, na verdade, do Iron Maiden, né? Eu ia colocar a música aqui para vocês, eu localizei no YouTube, mas é muito louca. Enfim, dá para acompanhar um pouco o que eles dizem, mas aquele inglês pesado, de rock pesado, eu achei melhor não. Enfim, leiam a letra, tá? Eu não vou ler, é muito grande. E aqui, olha, qual é isso aqui, olha? Identifique na letra da canção apresentada, do Iron Maiden, 3 características do governo de Alexandre o Grande. Primeiro, Alexandre formou um grande exército e aí expandiu o seu território. Ele conquistou a Grécia, a Pérsia, o Egito, a Índia. A canção não fala, mas ele conquistou ainda a Mesopotâmia, não é verdade? Outra característica. Ele não apenas conquistava territórios, mas ele ia fundando cidades, como fundou a cidade de Alexandria. Está mencionada bem aqui, né? Ele fundou a cidade chamada de Alexandria, lá no Egito. Além disso, o Alexandre contribuiu, né, com seu império macedônico para difundir as culturas dos grandes povos que ele conquistou, os gregos e os persas, dando origem à chamada cultura helenística. Né? Está aqui ele difundiu, está aqui, ele espalhou o helenismo para longe, ou seja, ele espalhou a mistura da cultura grega com a cultura persa, beleza? Então, é isso aí, terminamos aqui os exercícios propostos. Eu vou ver se dá tempo de fazer os testes ainda. Dá sim, após a quarta-feira eu vou fazer.